いいですか。今日も、たくさんの皆さんに参加していただいてお礼申し上げます。今日のテーマは、日本酒に見る日本の心です。さて、これからはポルトガル語で話します。Senhoras, senhores jovens, boa tarde. Como vão todos? Tudo bem? O live de hoje, organizado pela Comissão de Relações Internacionais do Bunkyo, tem como tema a bebida tradicional do Japão, o sake, feito de arroz. Lá no Japão existem milhares de fabricantes de sake com excelentes qualidades. Existem muitas marcas japonesas que receberam premiações nas exposições internacionais de Paris, da França. Nos últimos anos, muitas marcas de saquê estão sendo vendidas em São Paulo. Como podemos encontrar a essência do Japão, ou seja, o Nihon no Kokoro no Sake? Para desenvolver este tema difícil, convidamos o sommelier de sake, o senhor Celso Ishii. Sei que existem sommeliers do vinho, mas não sabia que existem também no setor de sake. Sei que o sommelier é o avaliador profissional de bebidas, mas eu não sei os detalhes. Espero que o Celso possa nos explicar. O Celso Ishii é autor do livro Guia Prático do Sake, publicado pela editora JBC. Antes de começar a palestra, gostaríamos de avisar que o live de hoje será gravado e posteriormente colocado no YouTube. Como o tempo é limitado, pedimos utilizar o chat. Quem tem dúvidas e perguntas, por favor. Bem, vamos convidar o senhor Celso Ishii. では、石井Celso先生、お願いいたします。Muito obrigado, Yano-san. Boa tarde a todos. Estou muito agradecido pelo convite. E para começar, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sake, né? Então, queria agradecer o Bunkyo por estar promovendo esse evento e agradecer a oportunidade de estar participando. E eu resumi esse evento assim, né? Eu achei essa frase assim muito legal para resumir o que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Então aqui a gente fala que o sake é uma bebida agradável, com aromas e sabores como nenhuma outra. Então aqui a gente fala um pouco da parte técnica do sake, né? E o que o torna ainda mais especial é como ele reflete verdadeiramente o espírito e a história do Japão. Então vamos contar um pouco da história do sake, como que ele também tem a ver com a história do Japão. E a importância de conectar as pessoas com a natureza e o divino, porque o sake ele mexe muito com a água, com arroz, né? Então valoriza muito a natureza e o divino também, porque o sake tem as suas histórias dos deuses dos sakes, que a gente vai estar conversando hoje. Tá? Então, para começar hoje esse nosso bate-papo, eu vou contar um pouquinho de onde que surgiu o sake, como que ele foi criado, né? Então, pela mitologia do sake, ele foi criado pelos deuses, e por isso que o sake ele é considerado sagrado lá no Japão. E esses deuses apresentaram esse sake para os japoneses. Por isso que até hoje existe o deus do sake, eles têm muitas oferendas a esses deuses, né? Então muita gente acredita que ele foi criado pelos deuses. Mas pela ciência, a gente sabe que o sake ele acompanhou a agricultura do arroz. Então quando o arroz chegou no Japão, né, da Ásia, plantava-se arroz por todo o Japão e eles armazenavam esse arroz em um barril de madeira. Então eles deixavam esse arroz no barril e aí provavelmente através do ar, de fungos e bactérias,
esse arroz acabou fermentando sem querer, e aí formou esse saquê. Só que quando o saquê surgiu, ele era como se fosse um alimento. Então as pessoas comiam, na verdade, o saquê. Ele era como se fosse um mingau, né? Uma papa de arroz alcoólico. E como que as pessoas faziam esse saquê? Eles utilizavam uma técnica que se chamava kutikami. Então eles mastigavam esse arroz e deixavam lá na vasilha. E através do ar e da saliva ocorria uma fermentação desse arroz e formava esse mingau alcoólico de saquê, que é a origem de tudo que a gente vai estar conversando hoje, tá? E como o saquê ele era considerado uma bebida sagrada, dizia-se algumas lendas que essa técnica de mastigar o arroz só podia ser mastigado por mulheres virgens, para manter a pureza, né, do saquê, tá? Mas hoje sabe-se que é só uma história, que homens, jovens, adultos, mais velhos também mastigavam o arroz. Existe também uma história que eles chamam de Yamata no Orochi, que é o nome de um monstro, né? Que ele tinha 8 cabeças de dragão. E aí ele ia matar a filha de um casal de camponeses. Então chegou um herói, né? E ele falou, preparou saquê e serviu em 8 vasos esse saquê. E cada cabeça do dragão bebeu esse saquê e ficou meio bêbado, meio molenga. E aí ele conseguiu derrotar esse monstro. E em troca ele casou com essa mulher que ele acabou salvando. Então, ao longo de toda a história do Japão e do saquê, eles se misturam, né, em lendas, não é só a parte técnica do saquê que é valorizada no Japão, mas toda essa parte mística e histórica do saquê. E agora que a gente falou um pouco de como que surgiu, né, esse saquê, a gente vai falar o que é realmente o saquê. Então, hoje a gente conhece o saquê como uma bebida fermentada do arroz. Muita gente chama de cachaça do Japão, o que é errado, né? Porque a cachaça é uma bebida destilada, né? Enquanto que o saquê ele é uma bebida fermentada. Então, ele é uma bebida única, ele existe a sua classificação própria, né, dentro do mundo das bebidas, mas se a gente for comparar alguma bebida, ele se aproxima muito mais de um vinho de arroz, não de uma cachaça, como as pessoas costumam falar, tá? A cachaça ela é muito mais parecida com o shochu japonês e não com o sake como a gente conhece. E como que é feito esse sake? O sake verdadeiro sake, né, para ser chamado de um sake premium no Japão, ele só pode ser feito de água, arroz e ele precisa ter o kojikin. Esse kojikin aqui na imagem tem essa foto, é esse mais esverdeado. Ele é um fungo. Então esse fungo, ele vai ser o responsável por transformar o amido do arroz em açúcar, tá? Então, muitos saquês aqui no Brasil, eles não usam esse kojikin. Então, eles não seriam considerados saquês lá no Japão. Ele é um fermentado de arroz, mas não seria um saquê, porque precisa usar esse kojikin, tá? Esse é o fungo que vai dar uma parte da característica do saquê que a gente conhece. Então, às vezes, a gente sente aquele sabor que a gente fala, esse sabor é característico do saquê. É por causa desse fungo que ele é utilizado, tá? Então é muito importante a utilização desse fungo que vai trazer toda a mística e toda a característica do saquê. E as leveduras que vão transformar esse açúcar em álcool, tá? Então o saquê ele é uma fórmula bem simples e não pode ter muitas coisas acrescentadas. Então tudo que é os sabores e aromas, ele vai vindo o tipo de arroz, o tipo da água, o tipo de fungo e a técnica que o fabricante estiver fazendo, tá? E também, só para diferenciar bem da cachaça, né, que o pessoal confunde, o saquê ele tem a graduação alcoólica entre 14 a 16%, enquanto que a cachaça é perto de 50, né? Então é uma diferença muito grande. Por isso que as pessoas às vezes não querem tomar o saquê achando que é uma cachaça, tá? Então deixar bem claro que o saquê ele é mais parecido como se fosse um vinho feito de arroz. Vamos falar um pouco desses ingredientes também, né? A água, como a gente falou da natureza, né? Então, lá no Japão tem as fontes de água naturais, só que o governo japonês, ele tem um controle muito rígido. Então, você não pode ficar pegando água à vontade. Você tem um limite de água que você pode pegar de cada fonte para você não estragar aquele rio, não estragar a natureza
e para sempre você poder utilizar daquela água. Se você pegar muita água, você pode secar aquela fonte, aquele rio, e acabar estragando a natureza. Então, apesar do saquê, né, ser um produto no mundo capitalista, ainda existe esse cuidado muito grande com a natureza. Por isso que a água é muito valorizada, porque cada fábrica tem a sua quantidade de água e outras fábricas não vão poder pegar dessa mesma fonte, tá? Então, cada fábrica vai ter a sua fonte de água, o que vai dar característica do seu saquê. Então, como o Yano-san falou, existem muitas marcas vindas do Japão e cada uma vai ter a sua característica também porque cada uma provavelmente vai utilizar um tipo de água diferente, tá? E no Japão é muito conhecido, comparado à água do resto do mundo, que tem uma água mais mole, uma água mais macia, o que deixa o saquê mais delicado, né? Por isso que as outras bebidas do Ocidente têm um sabor mais forte, mais mineral, por conta também da água. Então a água do Japão é muito famosa por ser uma água mais suave, mais delicada, mais elegante, né? Então, essa água do Japão, ela tem como positivo para o saquê, né? Para quem tiver curiosidade, ela é muito rica em potássio, magnésio, tudo isso vai ajudar na levedura durante a fermentação. Enquanto que o ferro e o manganês, ele acaba estragando o saquê. Então, deixa o saquê amargo, o saquê vai ficar meio amarelado, com um aroma meio ruim, tá? Então, essa água do Japão, além de ter uma característica boa, hoje em dia, com a tecnologia, eles conseguem também tratar essa água com filtros. Então, essa água vai ficando cada vez mais limpa e mais pura ainda para a produção do saquê, tá? Então, apesar da gente falar que o saquê é feito de arroz, o principal ingrediente é a água, porque é o que mais é utilizado na bebida é a água. Então, é ela que vai influenciar principalmente na qualidade do saquê, tá? E depois da água, vem o arroz. Então a gente conhece o arroz como arroz, mas na verdade existe uma diferenciação para a produção de saquê. Então, para se produzir saquê, a gente tem um arroz que se chama sakamai. Ele é um arroz especial para saquê. Ele é um arroz de grão curto, enquanto que aqui no Brasil, o saquê comum, ele é feito com um arroz de grão longo. Então, qual que é a diferença? Para a gente fazer o saquê, o importante é o amido do arroz. Esse amido que vai virar o açúcar, que vai virar o álcool. Então, o arroz de grão curto, que a gente fala que ele é mais pegajoso, né, na hora de comer, é porque ele tem mais amido. Então, ele é muito mais concentrado de amido. Enquanto que o grão longo, que ele fica mais soltinho, é porque ele tem pouco amido. Então, ele vai ter menos potencial para a produção de saquê. Por isso que no Japão desenvolveu um arroz especial para saquê. E existem mais de 100 tipos desse sakamai, tá? Vocês sabem, né? O japonês ele é muito estudioso, muito dedicado, né? Então ele sempre está estudando e desenvolvendo e melhorando a qualidade desse arroz. Então existem produções no Japão que é só para produção de saquê, tá? Não é arroz que a gente utiliza para alimentação. E o importante nesse arroz, se vocês olharem nessa foto de baixo, é uma coisa que chama shimpako. Então, shimpako é o coração do arroz. Essa bolinha branca que é a concentração de amido. É essa bolinha branca que os fabricantes de saquês querem para fazer o saquê. Todo o restante é considerado impurezas. Por isso que eles fazem uma técnica de polimento. Então, antigamente, quando o saquê era ruim, ele era feito com arroz integral. Hoje em dia eles lixam o arroz, né? Eles fazem um polimento. Então, só para vocês terem uma ideia, o arroz para saquê, para ser considerado um saquê premium, ele sofre um polimento de 30%, né? Então, 30% é lixado desse arroz. E aquele arroz que a gente conhece para sushi, que é bem branquinho, ele tem um polimento de 5%. Então você vê que 5% já deixa o arroz bem branquinho. Imagina 30%, né? Deixa bem o miolinho puro mesmo. E é isso que faz com que o saquê tenha uma qualidade superior, tá? Então, além da água, além do tipo de arroz, é o polimento desse arroz que vai deixando ele mais limpo. Então, por isso que fala, o saquê não causa ressaca. Não é que ele não causa, mas ele tem menos chance de causar ressaca, porque a ressaca é causada pelas impurezas das bebidas. E um saquê, quando tem esse polimento, ele é uma bebida muito limpa, muito pura, então é muito difícil o saquê causar ressaca nas pessoas. E também, hoje em dia, muita gente fala que o saquê não engorda ou engorda menos. Por quê?
essa técnica do polimento também retira a maioria das gorduras desse grão de arroz. Então, ele fica uma bebida com menos gordura. Então, por isso que ela é menos calórica e engorda menos do que outras bebidas conhecidas por aí, tá? É por causa desse arroz. E o melhor arroz que existem, para quem depois for procurar saquê, tiver curiosidade em beber saquê, vocês procurem pelo arroz Yamada Nishiki. Então, o arroz Yamada Nishiki é considerado o melhor arroz para se produzir saquê. Então, vocês vão ver em muitos rótulos de saquês, de diversas marcas, essa palavra Yamada Nishiki. Então, significa que é feito com esse melhor arroz. Então, vai ficar um saquê muito mais limpo, muito mais elegante, muito mais complexo, tá? Então, junto com a água, é o arroz que vai dar essa qualidade do saquê. Como que a gente produz, então, esse saquê, né? Falamos um pouco da história, dos ingredientes. Então, lembra que eu falei que o arroz ele tem amido. Esse amido vai precisar virar açúcar, que é aquele fungo, né? O kojikin, e esse açúcar vai virar álcool através das leveduras. Então, eles pegam esse arroz, faz o polimento do arroz, depois eles vão lavar esse arroz para tirar esse pozinho, né, do polimento e deixar o arroz absorver um pouquinho de água. Depois esse arroz vai ser vaporizado para amolecer, então quebrar as moléculas de amido para ficar mais fácil a fermentação. Aí esse arroz mais ou menos cozido, né? Eles vão colocar esse kojikin que vai transformar esse amido em açúcar. E aí eles colocam no tanque de fermentação, onde esse açúcar vai ser transformado em álcool, tá? Esse álcool que é chamado de saquê. E aí depois essa bebida ela vai ser prensada, filtrada para tirar todo o saquecaço, né? Toda a parte sólida, para ficar só a parte líquida, onde eles vão armazenar no tanque para ele amadurecer, a maturação, onde ele vai ficar de 3 meses a 1 ano para estabilizar, ganhar complexidade, tá? Então, eu expliquei de uma maneira bem simples, mas, na verdade, cada etapa do processo ela é bem controlada, tem temperatura certa, quantidade certa, um tempo certo, tá? Então, é um processo bem delicado, mas eu expliquei de maneira bem resumida para vocês entenderem como que do arroz ele vai ser transformado no que a gente conhece como saquê, tá? Então, é assim que a gente vai produzir o saquê. Aqui no começo, eu deixei aqui para explicar só agora, por quê? Eu coloquei aqui saquê com QU, saquê com K, né? Então, saquê com QU é a maneira que se escreve em português. Então, aqui no Brasil, a gente escreve saquê com QU. Nos Estados Unidos, no Ocidente, saquê, né, se escreve com K. E aí existe a palavra, porque saquê, na verdade, na origem, significa bebida alcoólica. Então, podia ser qualquer bebida alcoólica do Japão, né? E aí existe o Nihonshu. O Nihonshu, sim, é o que é esse fermentado de arroz, tá? Então, o saquê, tecnicamente, na verdade, como a gente conhece aqui no Ocidente, ele seria um Nihonshu lá no Japão. E para a lei japonesa, hoje o saquê ele é chamado de seishu, né? Então, seishu seria traduzindo uma bebida limpa, né? Esse sei é de limpo, tá? Então, é como se você filtrasse. Por quê? Antigamente não se filtrava muito saquê. Então, vinha com muito saquecaço, ele vinha muito poluído. E o saquê moderno, ele é bem cristalino, bem limpo, que é esse seishu, tá? Então, a gente hoje tem várias maneiras de chamar o saquê. Tá? Só como curiosidade para vocês entenderem. Mas vamos continuar falando saquê para ficar mais fácil, tá? Bom, então depois que a gente vai fazer a produção desse saquê, como que a gente vai classificar ou diferenciar um saquê do outro, né? Então a primeira classificação é a do saquê comum. No Japão a gente chama de futsushu, né? Então futsu é o saquê comum. O saquê comum é aquele que é feito com arroz integral ou que tem um polimento muito baixo, tá? Um polimento menor do que 30%. Além disso, você pode colocar açúcar, adoçantes, aromatizantes, então fica um saquê mais simples, né? Então até no Japão ele tem um imposto bem menor do que o restante dos outros saquês, tá? Então existe desde saquês bem ruins mesmo, até saquês muito bons, próximo a um saquê premium. Então essa categoria é considerada um saquê de bom custo-benefício.
para você tomar no dia a dia. Ele é simples, né? Ele harmoniza fácil com qualquer tipo de comida. Então, para você não gastar muito dinheiro, no Japão, como até as coisas mais simples já têm uma qualidade boa, o saquê comum japonês, ele já é muito bom para você consumir no dia a dia ou para você começar a entender o que é saquê, né, sabores. É um bom primeiro passo para entrar no mundo do saquê, é você procurar um saquê do tipo Futsu. E depois do saquê comum, o próximo saquê que surgiu com essa técnica do polimento foi o saquê, aqui traduzindo como saquê premium, né? Então a categoria do saquê premium já entra naquela regra. Você só pode ter água, arroz, kojikin e levedura. Você não pode acrescentar mais nada, tá? Então tudo que você sentir de sabor e aroma é por causa da água, do arroz e da técnica de fermentação. Então esse saquê premium já vai ter o polimento de 30%. E você tem dois tipos de saquê premium. Você vai ter o Junmai. Esse Junmai é o puro de arroz, né? Que ele é 100% fermentado. Então é como se fosse o vinho de arroz mesmo. E você vai ter o Honjoso. O Honjoso ele tem um acréscimo de álcool destilado. É como se acrescentasse um pouco de shochu. Então ele fica um saquê mais delicado, mais leve, mais refrescante, tá? Então, por exemplo, no vinho, a gente vai ver o nome da uva, a safra, o país, e você consegue saber o perfil daquele vinho. No caso do saquê, não, a gente vai ver as classificações, tá? Então, se for um saquê comum, você já sabe que é um saquê mais simples, menos complexo. O saquê premium, ele já vai ter essa característica de você sentir o sabor do álcool, do arroz, e aí se for de um mai, ele é mais encorpado, e se ele for do tipo ronjoso, ele vai ser mais delicado, mais leve, mais refrescante, tá? E depois do saquê premium, vem a classificação do saquê super premium, que no Japão a gente chama de Ginjo e Daiginjo. Então esse Ginjo, esse super premium, ele tem 40% e o Daiginjo tem 50% de polimento, ou seja, metade do grão de arroz ele é polido, ele é retirado. Então fica com um polimento bem alto e por isso que ele fica com uma qualidade muito superior aos outros saquês. Além disso, ele é produzido em temperaturas menores. Então um saquê premium demora 3 meses para ficar pronto, enquanto que um saquê super premium ele pode levar 12 meses para ficar pronto. Tá? Então tem saquês que demora 1 ano, você só faz uma vez por ano e depois só vai ter no ano que vem. Então são saquês bem delicados, são saquês artesanais. Então, quando você quiser impressionar alguém, quiser um presente bom, ou quiser degustar uma bebida de muita qualidade, vocês vão atrás de um saquê Ginjo ou Daiginjo, tá? Que seria essa categoria do super premium. Então ele já vai ter aromas de frutas, de flores, como um vinho mesmo. Ele vai ter a sua complexidade, ele vai evoluir, tá? Então aí que o saquê também começou a ser consumido nos restaurantes italianos, restaurantes franceses, como um vinho mesmo, por causa dessa categoria, tá? Então, o surgimento do saquês premium fez com que o saquê parasse de ser chamado de cachaça do Japão e fosse considerado como um vinho, uma bebida fina, que você pudesse degustar de uma forma mais elegante, com uma graduação alcoólica menor, tá? E assim ficaram então as classificações de saquês. Eu coloquei esse quadro mais para facilitar. Então na base a gente tem o saquê comum, que é o saquê futsu, depois a gente tem o saquê premium, que é o junmai e o honjoso, e acima deles a gente tem os saquês super premiums, que tem o ginjo e o melhor de todos é o daiginjo, tá? E sempre que tiver a palavra junmai é porque ele é puro de arroz. O álcool vem da fermentação do arroz. Quando não tiver a palavra junmai, quando for só ronjoso, ginjo ou daiginjo, é porque ele tem o acréscimo do álcool destilado. Então vai ficar um saquê mais leve, mais refrescante, tá? Então essas são as classificações básicas para a gente começar a brincar com o saquê. Aí depois que a gente viu se o saquê é comum, premium ou super premium, você já vai saber mais ou menos o perfil daquele saquê. Se ele é aromático, se ele é mais complexo ou se ele é mais simples. E aí você vai entrar
outra classificação que no Japão é chamada de Nihon Shudo. Então, Nihon Shudo é para você ver se aquele sake é doce ou seco, tá? Então, se você tiver um número negativo, ele vai ser um sake doce. E se você tiver um número positivo, com o símbolo de mais, ele vai ser um sake seco, tá? Então, mais 4, ele já é um karakuchi, que seria um sake seco, né? Um sake dry. E depois do mais 7, ele já é um chokara, que é um sake muito seco, o extra dry, tá? Então aí você já vai saber se esse sake vai ser doce ou vai ser seco. Então essas são as classificações básicas dos sakes. Se vocês conseguirem perceber se o sake é comum, premium, super premium, e se ele é doce ou seco, você já vai ter o perfil daquele sake. Aí você já pode ver com o que ele vai harmonizar, ou se você vai gostar daquele sake, já vai dar para você tirar muitas conclusões da bebida só pelas classificações de comum, premium, super premium e pelo Nihon Shudo do sake também, tá? E depois, agora que a gente já sabe como que o saquê surgiu, como o saquê é feito, os ingredientes, como classificar o saquê, como que a gente vai degustar um saquê, né? Então, a degustação do saquê, antigamente existiam, aqui tem até na imagem um que se chama maçu. Maçu, muita gente acha que é um copo quadrado para tomar saquê, mas na verdade não. Ele era um copo de medida. Então, há milhares de anos atrás, não existia uma balança para a gente pesar o arroz na hora de vender. Então, os agricultores usavam o maçu como uma unidade de medida. Então, eles mediam quanto de arroz eles estavam vendendo para as pessoas. E lembra que eu falei? Quando o saquê surgiu, ele era um mingau alcoólico de arroz. Ele era como um alimento de saquê. Então, as pessoas comiam o saquê dentro do maçu. Na verdade, ele era como se fosse um prato. E hoje em dia, no Japão, quando tem qualquer festa, celebração, as pessoas brindam com o maçu. Por quê? Porque hoje o maçu ele é um símbolo, né? No Japão, tudo tem uma simbologia por trás. Então, hoje você brindar com o maçu significa que você está lembrando daquele camponês que milhares de anos inventou o saquê, tá? Mas para você degustar um saquê, o maçu já não é mais apropriado, porque ele altera o sabor, ele não deixa você ver a coloração da bebida. Então, hoje o maçu é só para uma festa, para fazer um brinde, uma comemoração. Mas na hora de degustar um saquê, existem esses vários recipientes. Então, existe o ochoko, que é aquele copinho pequeno, o sakazuki, que parece um pires, que é um copinho mais aberto, que é muito utilizado em cerimônias de casamento, de ano novo, o ginomi, que é muito utilizado em restaurantes, mas o mais hoje que está se popularizando, né? Como o saquê está sendo considerado como um vinho, ele tem aromas, ele tem sabores diferentes. Hoje o ideal é você degustar o saquê em taça de vinho, tá? Então pode ser taça de vinho branco, vinho tinto, mas sempre que vocês degustarem o saquê numa taça de vinho, vocês vão estar valorizando o saquê, porque se você tomar em qualquer copo, parece que o saquê é qualquer bebida, né? Então, essa taça de vinho ela foi desenvolvida para você sentir melhor os aromas, sentir melhor os sabores. Então, hoje, se você puder, deguste o saquê numa taça de vinho, porque até para as pessoas que vão estar olhando, eles vão valorizar muito mais o saquê se você estiver degustando numa taça de vinho, tá? E se você for tomar o saquê quente, né, existem os tokuris, que é umas garrafinhas de porcelana que você esquenta o saquê em banho-maria, né, na água quente, e você serve. Esse saquê quente no Japão é por causa do inverno. Então, o inverno do Japão ele é muito rigoroso, né? Então, no inverno, o pessoal gosta de tomar um saquê quente para dar aquela aquecida no corpo. No Brasil, como é um país mais tropical, dependendo do estado, faz calor o ano inteiro, né? Então, é mais difícil a gente consumir o saquê quente aqui no Brasil. Mas para quem quiser essa experiência, normalmente o saquê quente ele é feito entre 45 e 60 graus, tá? Se você esquentar mais que 60 graus, o álcool vai evaporar muito, porque o álcool evapora numa temperatura menor, né? Então, o ideal é você aquecer no máximo até 60 graus, tá? Ou, se for tomar gelado, pode pôr no balde de gelo mesmo e degustar ele bem gelado, tá?
Mas se você for degustar o saquê tecnicamente, comprei o saquê, quero experimentar o melhor desse saquê. Tem que ser entre 10 a 15 graus, como se fosse um vinho mesmo, tá bom? Então tem essas 3 formas de degustar, e aí não tem a melhor, né? Eu sempre falo que gosto é gosto. Cada um tem o seu gosto, tem gente que prefere salmão, tem gente que prefere atum, tem gente que prefere peixe branco, né? Então gosto é gosto, tá? Cada um experimenta e escolhe qual que vocês acham mais gostoso. Eu tenho que cuidar da senhora, ó. Eu tenho que... Também existem muitas cerimônias, a gente conhece muito a cerimônia do chá, que é muito famosa aqui no Brasil, mas existe também a cerimônia de saquê. Então, a cerimônia do saquê no Japão, né, chamada de Kagami Biraki, é uma cerimônia de quebra de barril. Então, toda inauguração, casamento, uma festa, o pessoal costuma quebrar esse barril. Mas o que que significa isso, né? Da onde veio essa história da quebra do barril? Então, há centenas de anos atrás, tinha um senhor feudal lá no Japão, que o exército dele era muito pequeno, e ele ia entrar em uma batalha com outro senhor feudal, que o exército dele era muito grande. Então, ele sabia que ele ia perder, os samurais dele iriam morrer. Então, uma noite antes da batalha, ele pegou todo o saquê que ele tinha lá nas terras dele, e naquela época o saquê era armazenado nesse barril. Então, ele pegou um monte de barril de saquê, quebrou o barril e fez um discurso para os samurais dele, motivando, agradecendo, e serviu o saquê à vontade. Aí todos os samurais beberam, ficaram bêbados, mas eles foram para aquela guerra com sentimento de gratidão e acabaram ganhando aquela batalha que eles, né, que todo mundo achava que eles iam perder. Então, desde essa época, você quebrar o barril, fazer um discurso e servir o saquê tem esse significado não só de comemoração, mas principalmente de superação nos momentos de dificuldade. Por isso que quando vai inaugurar um restaurante, uma casa ou num casamento, quebra o barril. Você está desejando força, né, e superação nos momentos de dificuldades que vão vir pela frente. E por isso que se realiza essa cerimônia de quebra do barril. Tá? Então, muita gente me pergunta, acho que é só para o pessoal ficar bêbado, mas além de, lógico, ficar bêbado e se divertir, tem esse significado de superação nos momentos de dificuldade. Um outro evento também que costuma acontecer com o saquê, em alguns tipos de casamentos, né, principalmente casamentos budistas, shintoístas no Japão, eles costumam realizar essa cerimônia do Sansankudo, que é 3, 3, 9 vezes, né, traduzindo. Então você tem, como aqui na foto, você tem 3 copinhos de saquê, né, para o noivo e para a noiva, e você vai dar 3 goles em cada copinho, e aí você vai encher para a noiva, e ela também vai dar 3 goles em cada copinho. Então já é uma coisa mais religiosa, né, para o casamento, para desejar também sucesso, sorte, superação. Mas aí já entra aquela parte do saquê que não é só uma bebida alcoólica, mas ele envolve também esse agradecimento aos deuses, né? No Japão acredita assim mais de um deus, né? Então aos deuses que existem no Japão. Então eles também realizam no casamento essa cerimônia. E existe uma outra cerimônia no mundo do saquê que também é bem conhecida, a Omiki, que é a oferenda aos deuses. Então sempre que vai começar o novo ano do saquê, né, a nova produção de saquê, eles fazem essa oferenda ou nos templos, ou mesmo dentro da fábrica, eles têm um espaço onde eles fazem as oferendas de saquê, de arroz, para você ter uma prosperidade e boa sorte naquele ano na produção de saquê. Tá? Então, eles têm uma parte religiosa também muito forte com saquê. Por todo o Japão, em todos os templos, todas as fábricas doam saquês e fazem essas oferendas aos deuses. Então, todo mundo que puder visitar algum templo no Japão vai ver que vai ter esses barril de madeira, de saquês, que foram oferecidos pelas fábricas de saquês da cidade. Tá? Então, ela é uma cerimônia também muito legal de estar participando. E finalmente falar um pouquinho também de o saquê no Brasil, né? A gente está falando do Japão, do Brasil, então como que acontece essa mistura de tudo isso que surgiu há 2000 anos atrás, lá no Japão,
chegando até do outro lado do mundo no Brasil, né? Então o saquê veio para o Brasil principalmente com os nossos imigrantes japoneses, que vieram de navio, começando pelo Kasatomaru, e de navio mesmo eles trouxeram esses saquês com eles. E a primeira fábrica de saquê no Brasil, né, a primeira fabricação foi em 1934, né, pela Tozan, hoje conhecida como Tozan, o saquê Azuma Kirin, né, que foi o primeiro saquê, então já quase 100 anos, né, daqui a 10 anos, tá 90 anos já que o saquê é produzido no Brasil, né, da maneira como ele é feito no Japão. Então começou com os imigrantes, depois começou a fabricação, e essa fabricação começou fabricando saquê também para os imigrantes japoneses. E hoje, quem mais consome o saquê são os brasileiros, né? E não os japoneses ou seus descendentes, tá? Então hoje quem mais consome saquê no Brasil são os brasileiros. Por quê? Tanto por causa dos imigrantes, como o começo da fabricação de saquê, mas também pelo boom que deu, né, da cultura japonesa desde os anos 90, 80, 90, né, com tecnologia, games, carros, a gastronomia. Hoje os animes, né, também são muito populares. Então toda essa cultura japonesa também, o saquê também veio junto com tudo isso, né? E além disso, o brasileiro é muito criativo. Lembra que eu falei no começo que o saquê ele era conhecido como cachaça do Japão. Aí o brasileiro falou, já que é cachaça, vamos fazer uma caipirinha. E assim surgiu a caipirinha de saquê. Então, ou saquepirinha, ou caipsaquê. Então, a caipirinha de saquê fez com que o saquê se popularizasse por todo o Brasil, né? Então, hoje, tudo que é festa, show, bares, todos os lugares você vai encontrar caipirinha de saquê. Então a caipirinha de saquê foi uma das coisas também que impulsionou o saquê aqui no Brasil. E hoje esses saquês melhores, de mais qualidades, veio também com aumento na exigência por qualidade. Então não só com a comida japonesa, né, mas hoje com a cerveja, com arroz, com tudo, as pessoas têm mais informação. E conforme tem mais informação, as pessoas exigem por uma qualidade melhor. Então hoje, você vai nos restaurantes, mesmo aqui no Brasil, os saquê mais consumidos são os saquês premiums, né? E não mais aqueles saquês comuns. Então as pessoas estão começando a conhecer e estão começando a exigir qualidade também, tá? Então, e a cada dia, novos amantes dos saquês vêm aparecendo. Então, o saquê no Brasil ainda tem um caminho muito longo. Aqui no Japão já são mais de 2.000 anos, mas no Brasil ainda está só começando. Então, é só o início de uma grande história ainda que o saquê vai ajudar também a divulgar a cultura japonesa aqui no Brasil. E por último, como que o pessoal comemora, né? Sempre me perguntam, como que brinda com saquê? Então a gente tem a palavra kanpai. Kanpai é a palavra mais tradicional para se brindar com saquê, e no japonês arcaico, né, ela tem um significado de copo vazio. Então quando você brinda kanpai, você tem que beber tudo e colocar o copo vazio na mesa, né? Por isso que tem essa brincadeira entre os amigos, né, lá no Japão, de falar kanpai, vira tudo e coloca o copo vazio na mesa, né? Existe a palavra banzai. Banzai já é uma palavra mais histórica, né? Antigamente era uma palavra para reverenciar o imperador, era uma palavra mais sagrada, assim, só para reverenciar o imperador do Japão. Passou a guerra, né? Muita coisa mudou. Hoje o banzai também é utilizado aqui no Ocidente, principalmente. Muitas pessoas falam banzai como uma coisa festiva, como uma coisa comemorativa, né? Mas a palavra certa do saquê é kanpai, tá? E banzai é mais para explicar para vocês. E é isso, pessoal. O que eu tinha para falar hoje sobre saquê era mais isso. A gente combinou de terminar um pouquinho antes para a gente poder abrir para perguntas, né? Não sei se alguém vai ter alguma pergunta. Eu posso me aprofundar em algum assunto e pedir também para vocês continuarem divulgando o saquê e a cultura japonesa pelo Brasil pelos próximos anos, tá? Agradeço muito e devolvo a palavra para o Yano-san.
se alguém tiver alguma pergunta. Yano-san tá por aí. Tá, obrigado. Alguém tem algumas perguntas? Muito obrigado, seu Celso, né? Realmente assunto muito interessante. É lástima que não é presencial, né? Tinha que ter uma degustação, né? Tinha que fazer um Na campai. próxima vez vamos fazer a presencial, né? Mas eu quero dizer, também, concordo. presencial seria melhor, a gente entende Ginjo, melhor. Ginjo, né? Foi muito interessante. Será que tem algumas perguntas? Eu não estou conseguindo localizar. Pergunta. なんかpergunta ありましたっけ？入ってますかね？ No chat, não. Não, né? No chat, não. Alguém tem alguma coisa? Não, foi tudo muito Darei-ka-nan-ka. claro, foi tudo muito claro, muito direto. Só temos que agradecer. Obrigado, Walderson. Eu que agradeço pelo convite, agradeço ao pessoal do Bunkyo por sempre me convidar aí para participar das ações de vocês. Isso aí, valeu. Celso, posso fazer uma pergunta? Hi, Como está indo a aceitação do saquê aqui no Brasil, em termos de expansão, crescimento, ação, assim, de modo geral? ah, Pode a explicar? cada ano o saquê ele ainda tem crescido, né? Porque ainda é um mercado pequeno no Brasil, né? Comparado à cerveja, ao uísque, né? Mas a cada Sim. ano ele vem crescendo. A vantagem do saquê, como tem um mercado grande ainda para explorar, cada ano ainda ele cresce, surgem novos importadores, novas marcas. Então, hoje a gente tem mais de 5 importadores de saquês do Japão, tem mais de 50 Ah, marcas aqui no Brasil, e ah, cada tudo ano isso? tem aumentado. Hum, E o governo japonês também tem investido muito para divulgar, para trazer mais marcas, mais eventos de saquês. Então, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ver uma crescente grande aí no mercado de saquê. Tem até fábricas grandes brasileiras, né, que se interessam pelos saquês, que têm comprado marcas de saquês nacionais. Então vão começar a aparecer empresas grandes de bebida no mercado brasileiro aí de saquê também. hum, muito bom. A gente não conhecia saquê de boa qualidade, né? E recentemente conheci como é? Daiginjo, Daiginjo. Daiginjo. Daiginjo, né? Fiquei fascinado pela qualidade. E acho que realmente vai ter bastante sucesso, vai ter bom mercado, né? Mas Como também acho que deve ser difícil a produção, não é? É muito difícil, é muito delicado. Aqui no Brasil a gente não consegue ainda encontrar esse arroz, né, especial para saquê. Então ele é bem complicado mesmo. Nos Estados Unidos eles têm que importar o arroz, né? Então ainda é um custo bem alto mesmo. Eu acho que o problema é a qualidade de água, né? E o clima deve influir também. Eu acredito que o Isso, saquê é um bebida, se quiser fazer saquê bom, de boa qualidade, e tem que ir continuando, a produção deve continuar no Japão por muito tempo. isso. É como o vinho, né? No Brasil demorou muitos anos para ter um vinho nacional bom. Hoje tem vinhos brasileiros bons. Então, o É, saquê também, acho que começa assim, aí os fabricantes vão melhorando, melhorando, até chegar num sabor bom, né? Não digo igual do Japão, mas pelo é. menos mais parecido, né? Uhum. Vai demorar muito, né? Muito bom. Alguém tem pergunta? Celso-san, tem chat, né? 3 perguntas, por favor, responde. Sabe qual é a participação da Tozan no Brasil? Isso, essa é a pergunta.
A Tozan, ela é a maior produtora e vendedora de saquê no Brasil, né? E mais do que importados, mais do que nacional. Eu não vou saber o número exato agora da participação, mas a última vez que me falaram, ela tinha mais ou menos uns 40, 50% do mercado de saquês. Uhum. Então é o primeiro lugar disparado mesmo. É mesmo, né? Muito grande, né? É, Tá bom. é a É mais mais uma antiga, né? pergunta. Hai- Pode Pode. escrever. Mais uma pergunta, né? O saquê nacional e de boa qualidade? Então, esse da Tozan, da Zuma Kirin, tem um saquê Ticará, são as duas únicas marcas que usam Kojikin, né? Que é aquele saquê de verdade. Então, é as únicas duas marcas que são considerados saquês. As outras marcas não usam Kojikin. Então, a qualidade são bem inferior, tá? Então, se for procurar saquê nacional, com certeza ver se o saquê usa o Kojikin, que é esse fungo especial para saquês. Mas o saquê nacional ainda está longe do saquê japonês. Então, mesmo um saquê japonês mais simples vai ser melhor do que um saquê nacional. Ô, Sr. Celso, Ai, poderia me explicar sobre essa categoria sommelier? Como é que se consegue isso e o que é na verdade, porque acho que muita gente não sabe, né? aqui no Brasil, né, a gente É, fala sommelier, que pega a palavra do vinho, né, sommelier de vinho. No sim. Japão, no Japão chama kikizake, que é Ah, a sim, pessoa que sim. degusta saquê, né? E Hum. aí eu fiz os cursos, né, no Japão para poder ganhar o certificado de kikizake, que seria o equivalente a sommelier de saquê. Então, Hum, no Japão, na Europa, tem algumas escolas que dão esses cursos para você virar um sommelier de saquê. Isso oficialmente, né? Lá no Japão. Então, não tem muitas opções ainda, né? E aqui no Brasil, existem alguns cursos de vez em quando que a Associação de Saquê do Japão traz para o Brasil, de vez em quando, né? Então, normalmente é no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa que precisa fazer esse curso de Kikizake. Aí você estuda e tem uma prova prática. Então, você tem que degustar os saquês e acertar se é de um mais, se é Daiginjo, se é Honjoso, até você ficar bom nisso para ganhar esse certificado de Kikizake. tá, entendi. Mas é o curso mais legal que eu já fiz, porque é um curso que você bebe, né, bastante, então foi o melhor curso que eu já fiz. É, mas demora quanto tempo esse curso? Então, é que foi dois cursos, dois níveis, né? Aí cada nível eu fiquei um mês lá no Japão, né? Em 2 anos Sim. diferentes. E aí eu Hum, fiz um estágio também em fábrica de saquê lá da Hakushi. Aí eu fiquei lá na hum, fábrica trabalhando na produção de saquê. acústica. É. Qual é o tamanho dessa empresa acústica? É bem famoso, né? É bem conhecido. A Hakushika é uma das 10 maiores fábricas de saquê, né, do Nihon. Então, ela é Ah, uma empresa bem, bem grande lá no Japão, né? tem E hoje, ideia quantas pessoas trabalham nessa fábrica? mais de 100 pessoas. Eles têm laboratórios, eles têm a fábrica, tem museu, tem restaurante, eles têm vários setores ali que é bem grande mesmo a marca. Hum, sim, sim, E sim, hoje, sim. hoje no Brasil tem a Tozan, né, que é o saquê nacional mais vendido, e do Sim, Japão, no Brasil, é Hakushika, que é o saquê mais vendido no Brasil, né? sim. Acústica. Flávio-san, tem alguma coisa? Pergunta. Tem mais uma. Saque só pode beber com comida japonesa? Não, pelo contrário. Até no Japão, tem um esforço muito grande de mostrar que o saquê pode ser harmonizado com qualquer tipo de comida, comida francesa, italiana, espanhol, brasileiro.
Então, até quem quiser procurar na internet, tem harmonização de saquê com pizza, saquê com macarrão, saquê com frango, saquê com hambúrguer, saquê com Será? churrasco. Ah, Então, até na Europa, né, nos restaurantes franceses, italianos, os chefes usam saquê também para harmonizar com os pratos deles, né? Por isso que hoje o saquê é considerado como um vinho mesmo, né? Você pode consumir ele harmonizando com qualquer tipo de comida. Ah, é? Não sabia. Eu Para mim, sempre o falo, saquê né? fosse só para comida japonesa. Ah, Por é? exemplo, a vodka, todo mundo bebe vodka. Ninguém fala, vou tomar vodka só no restaurante russo, né? Mas o saquê ainda tem essa mística de vou tomar saquê só no restaurante japonês. Mas não, você pode Certo. tomar o saquê em qualquer ocasião, dá para harmonizar com qualquer comida também. Ah, significa que não está sendo ainda, né, divulgado. E- Está no começo do mercado. Isso, ainda está começando. Puxa vida, que bom. Mais uma pergunta. Hai. Sabe qual é a participação da TOSA no Brasil? Esse acho que já Já. respondemos. Esse que está no chat, né? Esse aqui eu já li já. それも返事しましたよ。どうもですけど、obrigada. だいたい40%ぐらいじゃないかって言ってました。Só. Mais ou Acima, menos obrigada. 40% a 50%. É que eu não sei o número exato agora, tá? É, mas é muito grande já, né? Muito grande, muito grande. Muito grande. Bom. É. もうあまりないみたいですね。他に。Só queria então agradecer mais uma vez o Bunkyo e Yano-san, Chika-san, Sensei, todo mundo pelo convite. Mandar um abraço aí, a Yumi estava aí, minha prima, e agradecer pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. 石井先生、どうもありがとうございました。 Obrigada, Celso-san, Ishii, Celso Ishii. Obrigada. 今度またプレゼンシアで会いましょう。 Chama, por favor. Eu queria participar. Eu também. Você também? Madison também, né, Madison? Eu também. Madison está convidado, hein? Arigato, arigato. はい、どうもありがとうございました。 Ai, arigato. ありがとうございました。はい、 Arigato チャオチャオ、バイ gozaimashita. バイ、皆さんさよなら。 Tchau, はい、 tchau. また。はい、セイソさん、ありがとうございました。ありがとうございます。矢野さん、ありがとう。左右、あ、左右。左右ね。はい。ウィリアム、石井、バーデルソン、セリアの文教。Não, outra. Não. Então, vou fechar. Muito obrigada a todo mundo. はい、obrigada. はい。じゃあ、お疲れ様。お疲れ様です。はい、tchau, tchau.